Olá, pessoas, tudo bem? Breno aqui, gravando uma aulinha aqui de produtos nostáveis de faturação, né? Bom, estou gravando isso aqui por dois principais motivos. Primeiro, para vocês revisarem, ver aí o que vocês erram, o que vocês sabem, o que vocês precisavam ter revisto, né? E segundo motivo, que para minha preparação isso aqui ajuda aí muito, né? Porque quando você explica um conteúdo, quando você consegue transmitir esse conteúdo, significa que você o domina, né? Então, além disso, claro que quando você consegue transmitir com clareza, você aprende muito mais, né? Você consegue reter mais informação por mais tempo, né? Então, é uma maximização de aprendizado mútuo aí, né? Então, vamos lá. Trouxe uma aula, trouxe exercícios bacanas, tem que ter umas sacadas que demanda tempo para pensar, e se você nunca viu na vida, você vai achar muito difícil, mas uma vez que você viu, você vai conseguir resolver qualquer exercício, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu gostaria de chamar a atenção para essa palavrinha aqui, ó, notáveis. Enfim, tudo que é notável na matemática é algo que se repete, é algo que aparece muito, é algo que você tem que ter em mente, assim, de maneira quase que instantânea, né? É bater o olho e falar, pô, isso aqui é tal coisa. Por exemplo, a diagonal de um quadrado. A diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Eu não preciso ficar demonstrando por Pitágoras todas as vezes. Isso é um resultado notável. Sendo esse um resultado notável, ele é muito bem aceito. Se você coloca isso em uma dissertativa, seu corretor vai ficar feliz. Tá bom? Não precisa demonstrar. E quando eu tenho produtos notáveis, é, são produtos, né, claro, que aparecem muito e eles têm uma carinha própria, né? Então, por exemplo, aqui, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho um negócio aqui que vocês estão careca de saber desde o ensino fundamental lá, né? Sétimo, oitavo, não sei onde você estudou, talvez nono ano. É, e você reviu isso no seu ensino médio, nos seus anos de cursinho, sei lá. Você olha isso aqui e você fala, porra, olha a aula que ele vai dar, né? Isso aqui eu sei de cabeça. Mas eu coloquei isso, relações fundamentais ao tópico um, porque é isso que vai dar embasamento para a gente conseguir resolver problemas complexos. Então vamos lá. Eu tenho a soma dos quadrados não, perdoa. Soma de dois termos, eu vou ter o seguinte: o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui vocês já estão mais careca, até palmeirense sabe isso aqui. Então, vamos lá. Se você não sabe, multiplica aí ó, os dois parênteses, que você vai ver que você cai exatamente nisso fazendo a distributiva. Tá bom? O que eu acho que nem todos viram é uma representação disso aqui geométrica. Como assim? Você vai representar produtos notáveis de maneira geométrica? Vou. Então, suponhamos um quadrado de lado aqui, ó, A mais B. Sim ou sim? Se o lado desse quadrado é A mais B, quanto que é a área dele? Bom, a área de quadrado é lado ao quadrado. Então, a área desse quadrado de lado A mais B vai ser A mais B ao quadrado da soma. Tá bom? E aí você cai nisso aqui, ó. Mas vamos dividir esse quadrado da seguinte forma. Chama esse segmentozinho aqui, ó, de A, esse pedacinho aqui de B,
esse de A, esse de B. Que mais? E aí, o que que a gente vai fazer aqui mais? Vamos traçar aqui, ó, duas paralelas, uma horizontal e a outra vertical. Pronto. O que que você está fazendo? Eu estou repartindo a figura em quatro quadriláteros. No caso, dois quadrados, um quadrado aqui e um retângulo. O quê? Vou te mostrar. Se esse lado aqui é A, translada para cá. Esse lado também é A. Translada para cá. Esse lado também é A. Se esse lado aqui é A, se esse pedacinho aqui é A, esse pedacinho aqui é A e esse pedacinho aqui também é A. De maneira análoga, se esse é B, translada. Esse é B, esse é B. Se esse pedacinhozinho aqui é B, então esse também é B e esse também é B. Ué, Breno, o que que você fez? Ué, eu reparti um quadrado maior em quatro outros quadriláteros, dois quadrados e um retângulo. Por que dois quadrados? Ué, tudo aqui vale A, tudo aqui vale B. Qual que é a área desse pedaço, então? A ao quadrado. Qual que é a área daqui? B ao quadrado. Qual que é a área daqui? A vezes B, base vezes altura, área de retângulo. Qual que é a área daqui? A vezes B, base vezes altura. Como assim? Ué, eu estou pegando uma área total e eu reparti ela em quatro outras menores. Se eu quiser saber a área total, basta eu somar esses quatro pedacinhos que eu fiz, que eu terei a área total. Ó, então eu vou ter A quadrado só somando as parcelas AB mais AB mais B ao quadrado. Só que o que acontece é que esse pedacinho, na verdade, é 2AB, né? Isso é bruxaria. Olha lá. Vê se, na verdade, não é a mesma coisa. Então tá aí, uma representação geométrica dos produtos notáveis. Tenta fazer as outras. Eu vou demonstrar. Eu demonstrei só essa, mas tenta aplicar para os outros também. Pesquisa a representação geométrica, sai coisas bem legais aí. Legal? Bom, esse daqui também, pelo amor de Deus, você já tá mais careca que eu de saber, e eu nem sou careca. Vamos lá. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. Legal. Agora aqui, diferença de dois quadrados. Isso fica A mais B, A menos B. Legal. Só que isso aqui está muito batido já, né? Esse resultado aqui da diferença de dois quadrados, ele é muito batido. Você bate o olho, você já sabe disso. Vamos trazer uma generalização para que eu possa, em números quais quiserem, em quais quiser expoente, eu conseguir escrever essa diferença de dois quadrados? Veja você. Por enquanto, estou falando de quadrado. Mas se eu quiser falar de outro expoente que não seja quadrado e esteja elevando a, como é que eu posso escrever? Bom, eu vou ter um a elevado a 2n menos um b elevado a 2n. Tá. Tentando generalizar essa expressão, tá? Só que, das propriedades de potência, você sabe que esse a elevado a 2n, na verdade, ele pode ser reescrito como a elevado a n ao quadrado. E, na verdade, esse b elevado a 2n, ele pode ser reescrito como b elevado a n ao quadrado. Ué, o que é isso aqui? Isso é uma diferença de dois quadrados. É a menos b ao quadrado menos b ao quadrado. Certo? Então, como eu posso escrever essa diferença de dois quadrados? Isso aqui é a mais b, a menos b. Sim ou sim? Então tá aqui. Uma boa generalização para aquela expressãozinha ali, tá?
Agora, esse quarto produto notável aqui, eu não tenho certeza se todos vocês têm de cor. Se não tem, não tem problema nenhum. Abre os parênteses, multiplica ali, faz a distributiva, você vai chegar na mesma coisa. Mas, a fim de vestibular, quanto mais velocidade você tiver para resolver uma questão, se você conseguir fatorar direto, cara, é de grande valia, né? Então, como é que fica isso aqui? Ué, todo mundo ao quadrado, isso. Duas vezes o primeiro e o segundo, mais duas vezes o segundo e o terceiro, mais duas vezes o primeiro e o terceiro. Só que assim tá feio, né? Todo mundo ao quadrado, mais b ao quadrado, mais c ao quadrado. E aí, em faturação, você viu um negócio lá, desde o ensino fundamental, chamado pôr em evidência. Qual o termo? O fator comum aqui, né? O fator comum é o 2 nas três parcelas. Então, coloca o 2 em evidência. 2 que multiplica o primeiro e o segundo, mais o segundo e o terceiro, mais o primeiro e o terceiro. Legal. Então, está aqui mais um resultado notável. Agora, a soma dos, o cubo da soma. Como é que fica o cubo da soma? O cubo da soma, na realidade, tem uma demonstração muito bonita dele, que é do triângulo de Pascal, né? Eu não vou demonstrar, mas dá uma olhadinha aqui, ó. Uma maneira de você memorizar o cubo da soma é decorar essa sequência. 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Por quê? Vou te mostrar. Como é que fica isso aqui? Cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Por que um 3, 3, 1, Brenão? O 1 está multiplicando 1, está multiplicando 3, está multiplicando 3, está multiplicando 1. 1, 3, 3, 1. Outra coisa que é legal de ver é isso daqui, ó. O expoente do primeiro ele está decrescendo e o expoente do segundo está crescendo. Olha aqui. B a zero, B a primeira, B a segunda, B a terceira. Então tá aí uma boa maneira de você decorar isso. Se você não conseguir, se você achar melhor decorar. Cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Fique à vontade. Mas eu vou fatorar isso aqui ainda. Assim, ó. Cubo do primeiro, mais o cubo do segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo, que multiplica o primeiro mais o segundo. Legal? Por que que eu prefiro fatorar? Porque é uma expressão mais fácil de trabalhar, né? Na hora, nos exercícios. Mas não importa, certo? Sabendo uma ou outra tá ótimo. De maneira análoga, o cubo da diferença ele fica assim, ó. Cubo do primeiro, só que agora muda o sinal do meio. 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. E, na verdade, pode ser reescrito como cubo do primeiro mais o cubo do segundo, menos 3ab, que multiplica a mais b. Legal? Agora aqui, ó, soma dos cubos. Como é que fica aqui a soma dos cubos? A soma dos cubos fica copia sem o cubo. Nas extremidades do segundo parênteses, eu vou pôr os dois termos ao quadrado. Eu vou trocar o sinal do meio, vou colocar o produto entre os dois. E vou fechar o parênteses. Certo? Então, como é que é? Copia sem o cubo, quadrado nas extremidades, troca o sinal do meio e a parcela que vem no meio é o produto dos dois termos. Legal. Pô, não, achei difícil isso aqui, cara. Eu sempre lembro aqui, ó, dessa primeira parcela, porque essa primeira parcela é notável, né? Ela aparece aqui, ó, várias vezes, né? Eu sempre lembro do tal do A mais B. Mas esse segundo parênteses aqui, ó, cara, eu esqueço dele, hein? Tem alguma dica para lembrar dele? Claro, dá uma olhadinha.
Dividendo é igual a divisor vezes quociente. Legal ou não? Se dividendo é divisor vezes quociente, quociente é dividendo sobre divisor. Dividendo sobre divisor. Perdão. Sim ou sim? Ah, quociente é foda, né? Bom, só pensei o divisor dividindo e eu cheguei nessa expressão. Sabendo disso, note você que se dividendo é igual a divisor vezes quociente, então quociente é dividendo sobre divisor. Legal, isso eu já escrevi para vocês. O que eu quero dizer com isso? Ué, eu quero dizer que se você esquecer essa segunda parcela, esse segundo parênteses da soma de dois cubos, basta você dividir o dividendo pelo divisor. Você vai ter uma divisão de polinômios e você acha essa segunda parcela. Vou demonstrar para você dessa vez aqui. Ó. Quem que é meu dividendo? A ao cubo mais b ao cubo. Meu divisor é notável, eu sei que é a mais b. Então eu vou dividir por a mais b. Legal. Hum, bom, como é que a gente faz divisão de polinômios? Divisão de polinômios, a gente divide o termo de maior grau pelo termo de maior grau. Então como é que vai ficar? A ao cubo dividido por a ao quadrado. A ao quadrado vezes a ao cubo, vem com sinal trocado. A ao quadrado vezes ba ao quadrado, vem com sinal trocado. Legal. Esse rapaz morre com esse, e aí o que sobra? Está sobrando menos ba ao quadrado mais b ao, menos ba ao quadrado dividido por a. ba menos ab. Só tô mudando. Menos ba ao quadrado dividido por a. Menos ba. Eu só estou invertendo a ordem dos fatores que não vai alterar o produto. Ok? E aí o que sobra? Menos ab vezes a ao quadrado b. Vem com sinal trocado. Mais ba ao quadrado. Menos ab vezes b. Menos ab quadrado. Vem com sinal trocado. Mais ab quadrado. De modo que esse jovenzinho morre com esse. E o que sobra? ab quadrado mais b cubo. Sim ou sim? E aí continua a divisão. B quadrado dividido por a. B ao quadrado. B ao quadrado vezes a. AB quadrado. Vem com sinal trocado. Menos AB quadrado. B ao quadrado vezes B. B cubo. Vem com sinal trocado. Olha aí. Esses jovenzinhos se anulam e eu vou ter uma divisão de resto zero, cujo meu quociente é exatamente essa parcela. Legal ou não? De maneira análoga, você faz aqui para a diferença de dois cubos, mas eu não vou demonstrar. Poderia, mas acho perda de tempo, acabei de fazer. Se você quiser, você volta o vídeo aí, vê como eu fiz direitinho a divisão de polinômios. Vê, se você não lembra de divisão de polinômios, revê aí, ou veja algum vídeo que vai te ajudar. E tenta refazer aqui para esse daqui, tá? Eu só vou escrever daquela forma que eu falei para vocês, ó. Copia sem o cubo, o quadrado nas extremidades e o sinal do meio eu troco. Legal? Se você fizer a divisão de polinômios conforme eu fiz ali em cima, você vai chegar exatamente nessa parcela, que é o quociente. Tá bom? E aqui,
a gente tem o primeiro exercício. E para esse primeiro exercício, se você quiser tentar fazer aí, já estou mostrando os dois na tela, sinta-se à vontade para resolver ele primeiro e depois você vem aí, faz junto comigo, ver o jeito que eu resolvi, tá bom? Os exercícios, eles são todos assim, fatori nos reais, tá? Mas eu vou resolver ele primeiro fatorando nos reais, depois eu vou fazer um adendo, tá bom? Ou, na verdade, eu vou fazer no meio da explicação. Ó, fatore 2x3 menos 686. De primeira instância, você pensa que não tem nenhum fator em comum, não tem nada para pôr em evidência, mas na realidade tem. Por quê? Esse número aqui é par, então ele é divisível por 2. Então eu posso colocar o fator 2 em evidência, dá uma olhada. 2 que multiplica x cubo menos, divide por 2 esse aqui para mim, ó. 3, é só dividir os termos por 2, ó. 3, 4 e 3. Tá bom? 3, 4 e 3. O que muita gente tenta pensar é que quando vê o cubo e vê o menos aqui, ó, o pessoal tenta pensar direto na diferença de dois cubos. É válido? É. Mas me fala aí um número real que ao cubo dá 686. Não sei, né? Você não sabe, porque, ó, como a gente está faturando nos reais, eu não consigo escrever um número que ao cubo dê isso. Um número só, na verdade, não? Mas se o exercício está só fatório, fatório nos complexos, aí você pode resolver isso aqui. Que número, que número ao cubo dá 686? 686, perdão. Se eu tirar a raiz cúbica dos dois lados, vai sobrar a raiz cúbica de 686. Eu não sei que número que dá isso. 683, não, 686, perdão. Mas lá nos complexos, na teoria dos complexos, tem uma coisa que é escrever esse número em forma polar. Eu vou dar uma palhinha para você, mas não se preocupa com isso, que isso é só um adendo. Eu posso dizer que o x, então, escrevendo na forma polar, ele é a raiz cúbica de 686 cosseno de zero mais i vezes o seno de zero na raiz cúbica. E aí, se você desenvolver isso, você calcula as enésimas raiz disso, você usa aquela expressão, né? R cosseno teta mais i vezes seno de teta. Você faz essa expressão e você calcula as enésimas raízes. E aí você vai chegar em um número bonitinho. Que número bonitinho que é esse? É 7 raiz cúbica de 2. E aí você pode fatorar nos complexos. Mas, isso é só um adendo. Como a gente está fatorando nos reais, eu não posso pensar na diferença de dois cubos direto. Mas dividindo agora por 2, colocando 2 em evidência melhor, eu posso. Por quê? 3 contra 3, se você fatorar, você vai ver que é 7 ao cubo. É só você pegar e fazer isso aqui, ó. Tá bom? Se você fatorar, você vai ver que é 7 ao cubo, que é 49 vezes 7. Legal? E aí sim, você pode reescrever isso dessa forma aqui, ó. E aí você tem uma boa e velha diferença de dois cubos. E aí você aplica isso aqui. Tá legal? Vamos fazer? Como é que eu falei que fazia para vocês mesmo? Assim, né? 2 que multiplica. Copia assim o cubo, quadrado nas extremidades,
muda o sinal do meio e faz o produto entre os dois. Pronto. Tudo. Você pode pensar, mas isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Posso vir aqui, tirar as raízes e ver, fatorar ainda mais. Na verdade, troca o sinal do meio, né? Na verdade, você não pode. Por que você não pode? Qual é o delta dessa expressão aqui para mim? Ó? B ao quadrado menos 4 vezes um, que é A, vezes o C, que é 49. O delta dá menor que zero. Então, eu não consigo mais fatorar nos reais, tá bom? Então, essa seria a forma mais simplificada disso. Legal? Agora, para o próximo exercício aqui, simplifique não, simplifique essa expressão aqui, ó. X6 menos y6 sobre x3 menos y3, que multiplica x quadrado menos xy mais y2. Como é que eu posso pensar nisso daqui? Pensando nas propriedades da potência, você pode pensar que um número elevado a 6 ele pode ser reescrito de duas formas. Ele pode ser um número ao cubo ao quadrado, ou ele pode ser esse mesmo número ao quadrado ao cubo. Tanto faz. Qual que é melhor usar? Eu acho melhor usar o quadrado. Por quê? Porque aqui vai aparecer uma diferença de dois quadrados. E a diferença de dois quadrados é uma expressão muito menor do que a diferença de cubo. Então, pode ser que me ajude. Se for mais difícil, pela diferença de dois quadrados, eu tento a diferença de cubo e vejo se simplifica mais rápido. Tá bom? Sai dos dois jeitos. Legal? Só que um demanda mais conta que o outro. Eu vou escrever na diferença de dois quadrados. Solução. O que a gente tem para solução aqui? Reescrevendo x6 como x cubo ao quadrado, y6 como y cubo ao quadrado, eu vejo que aparece uma diferença de dois quadrados. Se você não enxergou essa diferença de dois quadrados, tenta pausar antes que eu mostre. Tem que enxergar. Tá bom? A diferença de dois quadrados é essa daqui, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado. Tá bom? Só que meu a é x cubo e o meu b é y cubo. Tá bom? Deixa eu colocar isso mais para cima. Legal. Eu vou expandir essa diferença de dois quadrados, então. Como é que fica a forma fatorada dela? Fica a mais b, que multiplica a menos o b. Copia essa parte aqui de baixo. Como é que é? X cubo menos y cubo, que multiplica x quadrado menos xy mais y ao quadrado. E aí? Que sorte, Brenão. Por quê? Esse rapazinho vai com esse aqui, ó. Legal ou não? Sendo uma multiplicação, eu simplifico. Por isso que fatorar é lindo. Beleza? E aí eu copio. Como é que tá ficando aqui? X cubo menos y cubo sobre x quadrado menos xy mais y ao quadrado. E aí? Como é que eu dou prosseguimento nessa bagaça aqui? Ué, você tá vendo a diferença de cubos? Pausa aí se você não enxergou. Mas ó, a ao cubo menos b ao cubo. Tá bom? Então expande essa diferença de cubos aí, vamos ver o que dá. Como é que eu falei que era a diferença de cubos? Perdão. Era copia sem o cubo, o quadrado nas extremidades, troca o sinal do meio e multiplica os termos, e o quadrado nas extremidades, né? Certo? E aí divide por aquele divisorzinho ali, ó.
xy mais y, de modo que eu posso simplificar essa expressão toda. Então, como é que fica a forma fatorada, a simplificação dessa coisa feia aqui? Fica só aqui, né? Amém. É x menos y, ó. Porque eu simplifiquei o x menos y, né? Então é isso aqui mesmo. Tá? Perdão pelo erro. Aí. Então, a simplificação dessa bagaça toda aqui é x mais y. Ficou bonitinho, não? Legal? Próximo exercício. Dado que x mais um é 3, x mais um sobre x é 3, calcule x cubo mais um sobre x cubo. E na letra B ele pede x a quarta mais um sobre x a quarta. A interpretação desse enunciado é: ele informa que um número mais o seu inverso é igual a 3. E ele pede o cubo desse número mais o inverso do cubo desse número. E ele pede esse número a quarta mais o inverso desse número a quarta. Tá. Eu tenho essa expressão, só que ela está em grau 1. Eu quero que na letra A apareça grau 3. Mas repare bem que isso aqui é uma equação. Sendo essa uma equação, tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro, desde que eu não faça merda. Então eu posso vir muito bem aqui e, de maneira sagaz, elevar os dois lados ao cubo. Para aparecer o tal do x cubo mais um sobre x cubo. Quer ver? Solução. Isso aqui. Eleva o cubo aqui, ó. Isso aqui vai aparecer o cubo da soma, né? Nesse camaradinho aqui vai aparecer o cubo da soma. Então, como é que é? Cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Um ao quadrado é 1, mais o cubo do segundo. 1 sobre x ao cubo, porque 1 ao cubo é 1. E 3 ao cubo, se eu ainda me lembro bem, dá 27. De modo que esse rapazinho morre com esse, sobra x. Esse rapazinho morre com esse, sobra 1. E aí eu tenho o termo que eu queria. O termo que eu queria é x cubo mais 1 sobre x cubo. X cubo mais 1 sobre x cubo. O que eu tenho, onde eu quero chegar. Ficou fácil? Dá uma olhada. Ó, então tá ficando x cubo mais 3x mais 3 mais 1 sobre x ao cubo. Legal ou não? Isso é 27. Só que eu posso colocar o 3 em evidência aqui. E quando eu coloco o 3 em evidência aqui, o que aparece? É, né? Aqui faltou um quadrado. X ao quadrado. Agora que eu olhei que eu fui colocar o 3 em evidência, e não era esse o resultado que dá. É, x ao cubo mais 3x quadrado vezes... Primeiro ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Eu ainda escrevi isso, né? Então está sobrando só x. Então a expressão na realidade é x cubo mais 3 mais 3 que multiplica 3 sobre x, né? Que multiplica 1 sobre x, mais 1 sobre x ao cubo. Isso é 27. Mas na verdade isso aqui é... Coloca o 3 em evidência aqui para mim. X cubo mais 1 sobre x cubo vai ser igual a 3, vai ser igual não, mais 3, que multiplica 1 sobre x mais x, né? Porque aqui está sobrando um x ainda, ó. Aqui, ó, inclui 1 sobre x mais x, ó. Sobrou esse x aqui. 1 sobre x mais x.
Isso tem que dar 27. Que sorte, hein? Esse camaradinho aqui, você sabe o resultado. Aqui. A soma de um número mais o seu inverso, na verdade, é 3. Então eu mando para o bagaço, fala que isso aqui é 3. E eu vou ter então que o cubo de um número mais o seu inverso é igual a 27 menos 3 vezes 3, 3 vezes 3, que dá 9. 27 menos 9, 18. Legal ou não? Perdão ali pelo errinho, mas acontece quando você quer fazer as coisas rápido, tá? E aqui para a letra B, parece um x à quarta. Eu não sei quanto que é x à quarta, mas eu sei que x à quarta, eu não sei elevar um número à quarta, né? Eu não vou multiplicar ele 4 vezes. Eu não sei a soma de termos elevado à quarta, tipo, mas na verdade, um número à quarta potência, ele é um número ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4, tá bom? Então, qual que é a estratégia para solucionar esse exercício D? É elevar esse camarada aqui, ó, ao quadrado. E aí vai aparecer um produto notável. Qual que é? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só que eu elevei os dois lados. Então, 3 ao quadrado, 9. Então, esse rapaz vai com esse. Então, está ficando x2 mais 2 mais 1 sobre x2 é igual a 9. Isso implica, então, que x2 mais 1 sobre x2 é 7. Só que eu quero que apareça x à quarta, então eu vou levar ao quadrado de novo. Legal? Elevando ao quadrado de novo, eu vou ter que... Opa, bugou. Eu vou ter que o quadrado do primeiro, x ao quadrado é x à quarta. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, é 49. Tá? De modo que esse rapaz simplifica com esse, e aí aparece o belo resultado que a gente procurava. Ó, x à quarta mais 1 sobre x à quarta. X à quarta mais 1 sobre x à quarta. Legal? Portanto, x à quarta mais 1 sobre x à quarta é 40 e esse 2 aqui está multiplicando 1, então é 2 mesmo. Passa subtraindo, ou melhor, subtrai 2 dos dois lados. E aí você vai ter que x à quarta mais 1 sobre x à quarta é 47. Legal? Mais um. Fatorial ao cubo menos 5a quadrado menos a mais 5. Faltou um camaradinho aqui, mas tudo bem. Vai. De cara, eu não tenho termos que se repetem em todos os membros, né? Então a minha estratégia aqui vai ser fazer aquilo que a gente chama de agrupamento, né? Agrupar termos semelhantes aos pares, né? Vou pegar um parzinho aqui, né? Esse parzinho com esse parzinho, vou agrupar. Essa primeira parcelinha aqui, eu tenho colocar solução aqui, né? Já que estou apresentando os exercícios para manter o padrão. Então, como é que vai ficar? Eu tenho um termo aqui que eu posso colocar em evidência. Quem que eu posso colocar em evidência aqui? A ao quadrado. Por quê? Porque A ao cubo tem A ao quadrado. Porque A ao cubo, na verdade, é A ao quadrado vezes A. Então, eu vou escrever o A ao quadrado em evidência, que multiplica A menos 5 menos 5. Só que aí apareceu de novo esse A menos 5 aqui, né? E aí o termo que eu posso colocar em evidência agora é A menos 5.
Então, A menos 5 que multiplica A ao quadrado menos 1. Acabou? Não. Por quê? Dá para fatorar ainda mais. Se você não enxergou, pausa e tenta enxergar aí uma diferença de dois quadrados. Olha lá. Vou falar, hein? A ao quadrado menos 1 ao quadrado. Só que 1 ao quadrado é o próprio 1. Então aqui eu tenho uma diferença de dois quadrados que já está escrita, né? Então, na verdade, eu posso escrever isso como A mais 1, A menos 1, A menos 5. Legal? Respondido aí. Próximo exercício. Esse aqui é legal. Vejamos. Veja você. Ele pede para fatorar, sempre nos reais ainda, que ele pede para fatorar 4 ao quadrado menos 12ab mais 5b quadrado. Se 4 ao quadrado menos 12ab, ele não me engana não, hein? O exercício, para mim, na minha cabeça, ele está gritando. Complete o trinômio quadrado perfeito. O que ele está gritando? Ele está gritando, complete o trinômio quadrado perfeito. Como é que eu faço? Quadrado do primeiro, solução. Solução. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro. Quem que é o primeiro? Se o quadrado do primeiro dá 4a ao quadrado, o primeiro só pode ser 2a. Porque 2a ao quadrado dá 4a ao quadrado. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Bom, 2 vezes 2 eu já tenho 4. Para dar 12, eu tenho que multiplicar por 3. Só que tem um b. Então, eu multiplico por 3b. Certo? Então, o segundo é 3b. E aí falta o quadrado do segundo. Mais o quadrado do segundo. 3b ao quadrado, na verdade, dá 9b ao quadrado. Só que esse 9b ao quadrado, eu estou completando o trinômio quadrado perfeito. Ele não existia. Se ele não existia, eu tiro para manter a igualdade. Para manter a expressão a mesma. Tá bom? E aí eu copio aquele 5b ao quadrado. Então, eu somei o termo que não existia e agora eu estou subtraindo. Que ele menos ele vai dar zero. Tá bom? Então não vai mudar nada. E aí o que eu posso fazer agora? É importante que quando você vê isso, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo, é importante você saber a ida? Sim. Mas é bom também saber a volta. Tá? Então, fazendo a volta nessa expressãozinha toda aqui, ó, como é que vai ficar? O primeiro termo menos o segundo termo ao quadrado. Pausa aí. Faz aí o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo, para você não ver se dá isso aí. Se não dá esse termão aqui, ó. Tá bom? E aí o que tá ficando aqui? Tá ficando menos 4b quadrado. 9 menos 5, menos 9 mais 5, menos 4. Só que tem um b ao quadrado que acompanha. Menos 4b ao quadrado. Só que 4b ao quadrado pode ser reescrito como menos 2b ao quadrado. Concorda ou não? É a mesma coisa que isso aqui, ó, que a gente fez aqui. Ó. Legal? E aí apareceu uma coisa bonita, hein? Tenta enxergar uma diferença de dois quadrados aí para mim. Enxergou? A ao quadrado menos b ao quadrado. Certo? Então, como é que fica? A mais b, a menos b. Que? A mais b, a menos b. Sim ou sim? E aí, melhorando isso, a gente vai ter, portanto, que a forma simplificada dessa expressão é 2a menos b, que multiplica 2a menos 5b. Aí, se você quiser ter certeza se está certo,
Você multiplica aí, faz a distributiva e vê se volta para essa expressão original. Se voltar, tá certo, se não, faz de novo. Mas eu queria mostrar uma outra coisa. Ahn, Lá no funções do segundo grau, você aprende que funções do segundo grau tem uma forma só ou tem formas que eu posso escrever? Função do segundo grau tem for, mas. Quais são elas? A função do segundo grau, ou quadrática, função quadrática, ela pode ser escrita como? Da forma geral, ax quadrado mais bx mais c, que é a clássica. Isso é igual a y, mas pode ser igual a zero. Aí você vai ter a forma fatorada geral. Fatorando, como é que é? Coeficiente líder, x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Essa é a forma fatorada. E é ela que eu quero destacar. E eu tenho também a forma canônica. A, x mais o x do vértice, x menos o x do vértice ao quadrado, mais o y do vértice. Isso daqui nada mais é do que o ioiô me xoxô com o vértice fixado, tá? Forma canônica. E aí uma dica. Quando que eu uso a forma geral? Quando um enunciado ele exige que eu o interprete. Quando que eu uso a forma fatorada? Quando ele me dá a função escrita no gráfico e eu tenho as raízes. Quando que eu uso a forma canônica? Quando eu tenho o vértice. Como é que é? Quando eu uso a forma fatorada? Quando eu tenho as raízes. Quando que eu uso a forma canônica? Quando eu tenho o vértice. Legal. Esse adendo aqui em função quadrática fugiu um pouquinho da aula de produtos totais, mas saiba que toda expressão do segundo grau ela pode ser escrita na forma fatorada. Como é que é a forma fatorada? Coeficiente líder, x que multiplica x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Toda expressão do segundo grau pode ser escrita assim. E eu vou te mostrar como é que você fatora isso na forma fatorando. Como é que faz? Primeiro de tudo, você vai fazer o delta. Então, essa daqui é a solução 2. Vou colocar aqui solução 1, solução 2. Calcula o delta dessa bagaça aqui para mim. Quem que é o B? Ué, 12A. Quem que é o B? Perdão, 12B. Então, como é que é a delta? B ao quadrado menos 4AC. Quem que é o B? Menos 12AB. Menos 12B. Ao quadrado vai ficar 144 B ao quadrado. O B é esse termo aqui, ó. O B é esse aqui. Tá bom? Então, esse é o B. B ao quadrado menos 4 vezes o A. Quem que é o A? 4. A, C. Quem que é o C? 5. B. E aí, quanto que dá isso aqui? 5B quadrado, né? Isso daqui dá 16. 16 vezes 5 dá 80. Então, tá sobrando 64 B ao quadrado. Meu delta tá dando isso, tá? Então, esse é meu delta. E aí, quanto é que... Então, aplicar a Bhaskara. O A ele vai ser o oposto do B, então 12B, mais ou menos a raiz do delta. A raiz disso aqui, o B sai da raiz e o 64 também, né? 64 é 8 ao quadrado. Mais ou menos 8B sobre 2A. Só que o A é 4. Então, 2 vezes 4, 8. E aí, quanto é que está ficando aqui? A primeira raiz pode ser, então. E aí eu vou ter a primeira raiz e a segunda. A primeira raiz, então, ela pode ser 20 sobre 8, que na verdade é 5b sobre 2. Ou a segunda raiz pode ser 4 sobre 8, 4b sobre 8, que na verdade é b sobre 2. Tá? E aí, como é que eu falei que era forma fatorada? Eu tenho as raízes agora, né? E eu falei para você que você usa a forma fatorada quando você tem as raízes.
Então, tendo as raízes, a forma fatorada fica o coeficiente líder A, que a gente sabe que é 4. Ó, 4, 4. X menos uma raiz. Quem que é uma raiz? 5b sobre 2. X menos a outra raiz. Quem que é a outra raiz? B sobre 2. Tá aí, a forma fatorada disso aí. Certo? Acabou o exercício. Isso era outra forma. Ah, mas não tá igual. Lógico que tá. Escreve esse 4 como 2 vezes 2 e multiplica a distributiva aqui, ó. Você vai chegar na mesma coisa. Tá bom? Só que, na verdade, aqui era A, né? Aqui, ó. Então, com o problema do X, a gente está trabalhando com A, perdão. Tá bom. Escreve o 4 como 2 vezes 2, que você vai ver que você chega na mesma coisa. Qual que é a mesma coisa? 2A menos B, 2A menos 5B. Certo? Tá aí outra forma de fatorar. E aí o próximo exercício, eu confesso que esse exercíciozinho aqui, ele me deu um drible quando eu fiz ele. Porque a primeira vez que eu fiz ele, eu falei, pô, muito fácil, aqui tá batido. Só completar o trinômio quadrado perfeito e fatorar. Mas não, tá? Se você tentar, você vai ver que vai aparecer um termo ao quadrado que você não consegue mexer mais nele. Porque você não fatora a soma de dois quadrados, né? Você fatora a diferença deles. Vai aparecer uma soma de dois quadrados e você não vai conseguir fatorar mais, tá? Então, qual que é a solução para esse problema aqui? Esse problema é eu posso começar fatorando ele da seguinte forma: solução. Solução. A quarta, a gente já conversou que é ao quadrado, menos 10 ao quadrado, mais 13 ao quadrado. Rearranjando os termos, a gente vai ter ao quadrado, mais 13 ao quadrado, que é um 69, menos 10 ao quadrado. Só rearranjei os termos, não mudei nada ainda, certo? Por que eu fiz isso? Porque eu estou com muita vontade de completar o trinômio quadrado perfeito. Como? Isso aqui, ó, quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Só que esse termo, duas vezes o primeiro pelo segundo, não existia. E 2 vezes 3 é 26. Então, se eu somei 26 ao quadrado, eu tiro 26 ao quadrado. Tá bom? E aí eu copio aquele 10a que está lá. 10a quadrado, perdão. 10a ao quadrado. E aí agora sim, eu posso fatorar isso aqui. Ó. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito que eu completei. Lembra aquele negócio de saber a ida e a volta? Então, na verdade, isso é a ao quadrado mais 13 ao quadrado menos 36a ao quadrado. E o que apareceu aqui? Pausa de novo aí, vou deixar você enxergar a diferença de dois quadrados. Enxergou? Vou mostrar, hein? A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá bom? Escreve aí de novo. Portanto, isso é A ao quadrado mais 13 mais 36. A. Não, né? 36 não, porque isso está elevado ao quadrado. Mais 6A, que é a raiz de 36. E A ao quadrado mais 13 menos 6A. Certo? E aquela história de novo, você pode tentar fatorar, mas se você calcular o delta, você vai ver que não dá para faturar mais R$ 2. Então essa é a resposta.
para esse problema, tá bom? Não quer desenhar o retângulo? Não desenhe, bicho. Tô brigando com isso aqui, tô com a mão torta. O que aconteceu? Roubei. Não tava ativado. Certo? Espera um minutinho só, vou ligar o negócio da tomada aqui. Enquanto isso, pensa. Legal. Liguei o computador na tomada. O próximo exercício, ele pede para a gente faturar a ao cubo mais 9a quadrado mais 27a mais 19. Esse exercício aqui, ele é mais um daqueles de complete o trinômio quadrado perfeito. Né? Como? Ué, complete o trinômio quadrado perfeito? Não. Deixa eu ver. Ah, não. Bati o olho, achei que era. A gente vai ter que completar a soma dos, o cubo da soma, né? Certo? Como é que é o cubo da soma mesmo? O cubo da soma era assim, ó. Cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Legal? Vai ter que saber a ida e a volta. Então vamos lá. Solução. Solução fica como? Eu tenho o cubo do primeiro, eu tenho o cubo do primeiro, eu tenho 3 vezes o primeiro, eu tenho 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. É isso? Não, calma. 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Deixa eu colocar a multiplicação aqui. 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado mais o cubo do segundo. Só que esse cubo do segundo ele não existia na minha expressão. Então eu subtraio 27, que é 3 ao cubo. E eu copio aquele 19 lá. E agora sim, eu posso pegar essa expressão e eu posso escrever ela como cubo da soma. Como? Assim, a mais 3 ao cubo. Aplica aí o cubo da soma e você vai ver que você cai nisso aí. Tá bom? E aí tá sobrando isso aqui, né? 27 menos 19 dá 8. Menos 8, né? Só que 8 é 2a terceira. Isso é bruxaria, Brenão. Não é, velho. Isso aqui é matemática pura. O que está acontecendo aqui? Você enxerga a diferença de dois cubos para mim? A ao cubo menos B ao cubo. Enxergou? Então aplica aí, expande isso aí para mim, como é que era? Copia sem o cubo, o quadrado nas pontas, o produto com o sinal trocado, então vai ficar 2 vezes a mais 3, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4, né? E aí como é que fica isso aqui? Tá ficando a mais um, né? Desse primeiro termo aqui, ó, a mais um. E aí eu vou abrir esse quadrado aqui, como é que vai ficar? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro e o segundo, então vai dar 6a, mais o quadrado do segundo, mais 2a, 2a mais 6
mais 4. Tá ficando 2A mais 9 mais 4, certo? Mais 6, certo? Tá certo isso? Vamos ver. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. Legal. Não, pô. Não sei porque eu coloquei. Vai, ó. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 6A, mais 6, mais 4. É isso? É isso. E aí, como é que fica então? Tá ficando A mais um ao quadrado mais 6A. Que 6A, cara? 2A mais 6. 2A tá dando 8A mais 19. Pronto, acabou. Você pode tentar fatorar mais, mas é aquele papo. Nos reais não dá mais para fatorar. Calcula o delta, você vai ver que eu não estou mentindo para você. Isso aqui tá sacaneando hoje, tá bom? Vamos lá. Essas duas próximas questões aqui são questões do IME. Legal? Já caiu no IME mais de uma vez. Bom ou não? Vamos fazer isso aqui? Solução. Calcule a raiz de 654,321 ao quadrado mais 654,321 mais 654,322. O que você faz? Bom, se parece essa no seu vestibular, você chora, grita. Não, quando a gente aparece assim, esses números, problemas com números feios, a gente pode substituir esse número feio por alguma coisa mais bonitinha, por algo melhor. Note que se 654,321 ao quadrado for igual a m ao quadrado, que é algo melhor, estou chamando isso de algo melhor. Estou falando que é m. Então temos, pega a raiz aqui, ó. Se essa coisa é algo melhor ao quadrado, então isso é algo melhor. E isso aqui, então, é algo melhor mais um. Ó, 654,321. 654,321. 322. Eu somei um. Então, isso aqui é algo melhor mais um. É o próximo termo, né? Então, a minha raiz, na verdade, ela pode ser escrita assim, ó. Algo melhor ao quadrado. Peguei um termo feio e transformei em algo melhor. Mais m mais um. Como é que fica, então? Fica assim, ó. Vai ficar a raiz de x ao quadrado mais 2m mais um. Caramba, velho. Tá ruim isso aqui hoje, hein? Me deu uma... x ao quadrado mais 2m mais um mais 2m mais um. Eu posso dizer que é x mais um ao quadrado. X não. M ao quadrado mais 2m mais um. Eu posso dizer que é m mais um ao quadrado. Por quê? Soma dos quadrados. Soma dos quadrados não. Quadrado da soma. M ao quadrado mais 2m mais um é igual a raiz de m mais um
ao quadrado. Abre aí o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro e o segundo, vê se não dá isso aqui. Legal? E aí eu sei que isso vai ter que ser um número positivo, né? Porque está dentro da raiz. Então eu vou lá e eu sei que essa soma vai dar um número positivo. Então eu posso vir aqui, porque eu sei o valor do m, né? O m é 654,321, tá? E aí cortando fica 654,321 mais 1. O que eu fiz? Passei a vara no quadrado com a raiz. Legal? Então qual que é a resposta? Portanto, a minha resposta é 654,322. Legal, né? Essa é a minha resposta, tá? E aí vem aí. Prove que. Exercício com prove que já dá um frio na espinha, né? Mas calma, isso aqui é tranquilo. Prove que se A mais B mais C igual a zero, então A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo mais 3ABC é quanto? Solução. O que eu posso escrever? Bom, se A mais B mais C é igual a zero, então A mais B é igual a menos C, certo? Chamar isso de I. E aí o que eu posso dizer? Eu vou pegar isso daqui e vou levar ao cubo para aparecer isso aqui, tá bom? Então, como é que vai ficar? Esse exercício aqui, para quem sabe um pouquinho, dá para fazer ele pela soma de Newton, tá? Você escreve os termos aí, pela soma de Newton sai, tá bom? Mas como que eu posso escrever esse A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo? De maneira que não precise aparecer a soma de três cubos, né? Porque isso daí é um produto notável que eu não sei, sinceramente eu não sei. Então eu chamo de A mais B igual a menos C, e aí eu elevo os dois lados ao cubo, sendo uma equação, e aí eu vou ter cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo, é igual a menos c ao cubo. Tá bom? Então, se apareceu aquilo que eu quero, né? A ao cubo mais b ao cubo. B ao cubo eu vou trazer para cá já. Estou mandando isso daqui de volta. E aí está ficando um termo. Que eu posso fatorar. Lembra que eu falei? Que eu posso fatorar isso em 3ab mais b? Só que aqui está positivo, então eu vou mandar para lá. Na verdade, eu vou substituir esse termo dos dois lados. Tá bom? É igual a menos 3ab a mais b. Certo ou não? Só que eu sei que a mais b da equação i, aqui, ó, eu sei que a mais b é menos c. Então eu vou substituir aqui de maneira sagaz, ó, por menos c. E aí então como é que vai ficar? Vai ficar assim: a ao cubo mais b ao cubo mais c cubo é igual a menos 3ab menos c. Esse menos aqui ele vai distribuir e no final eu vou provar o que eu queria. Mais 3abc. Está provado que se a mais b mais c é igual a zero, então a ao cubo mais b cubo mais c cubo é igual a 3abc. Provei. Questão do IME. Fácil ou difícil?
Eu acho difícil você ter essa sacada de passar esse C subtraindo, né? Mas dá para fazer pela soma de Newton também, tá bom? E aí vem esse exercício aqui. Esse exercício é difícil. É um exercício bem sofisticado. Todos, né? Não tem nenhum fácil, tirando os primeirinhos que a gente fez no começo. Mas que aqui é aquilo, né? Estou estudando pro ITA, então é fatoração nível ITA para mim. Então, estou tentando explicar passo a passo para vocês. Se eu fui acelerado alguma vez, me perdoa, mas esse exercício é um exercício sofisticado e é difícil de ver, né? É que nem jogo de sete erros, né? Você ficar procurando aqui o que está escondido, o que, que falta. Tem uma coisa que, se você analisar bem essa expressão, é, ela está bem escondidinha e é difícil de ver, é difícil de perceber, é difícil de analisar. Então, qual que é a solução, né? É tipo Superman e Clark Kent, né? Superman, todo mundo sabe quem é. Aí ele vai lá, se veste igual um civil e põe o óculos e ninguém sabe quem que é. Mas na verdade é a mesma coisa, né? Só que está escondido. Então vamos procurar o que está escondido aqui. Se eu analisar essa expressão, eu vou olhar para esses parênteses aqui, ó. Por quê? Porque se, olha bem, esse termo do meio aqui, ó, ele é a diferença desse com esse. Quê? Ó, A mais B menos A menos C. Vai embora, o que que sobra? B mais C. Olha lá, menos menos C, né? C é sim, né? Entendeu? Então, se isso aqui é um X e isso aqui é um Y, isso é X menos Y. É ou não é? Isso é difícil de ver. Então, eu vou mexer com isso que eu estou falando, né? E aí, o exercício sofisticado, lindo. Então, vai ter AB, A mais B, menos BC que multiplica. E aí, como é que é? Esse menos esse. Então, AB, A mais B menos A menos C. Só troquei esse termo por esse menos esse. Tá? A menos C mais AC, que multiplica A mais C. E aí, o que, que dá para a gente mexer aqui, bicho? O que, que eu vou fazer? Eu vou distribuir esse BC aqui dentro, e aí vai ficar como? AB, A mais B, menos BC, A mais B, mais BC, A mais C, mais AC, que multiplica A mais C. E aí aquela parada do agrupamento, né? O que, que parece que eu posso juntar parezinhos, né? Bom, nesse camarada aparece A mais B, nesse camarada aparece A mais B. Agora, nesse camarada aparece A mais C, esse camarada aparece A mais C. Então, como é que eu posso reescrever? Agrupando, eu posso colocar em evidência A mais B aqui no comecinho, que vai multiplicar quem? Mais AB menos BC. Mas, coloco o AC em evidência aqui para mim, que ele aparece nos dois termos. Agrupa A mais C, que vai multiplicar BC mais AC. Legal? E agora, bicho? O que mais dá para colocar em evidência aqui? Para ficar bonito. Dá para colocar em evidência, nesse cara aqui, o termo B. Então, assim, o B. Dá para colocar o B em evidência. B que multiplica A mais B, que multiplica A,
menos C. E aqui? Dá para colocar aqui em evidência? O C? Como é que fica? C que multiplica A mais C, que multiplica B mais A. E agora? E agora ficou legal. Ah, eu errei alguma coisa aqui? Coloquei mais a C, né? Olha lá. Menos, menos a C aqui, ó. É, né? A hora que eu multiplico aqui, fica mais BC, menos BC vezes menos, mais BC, A menos C. Legal. E aí fica A menos C, que multiplica B mais A. E aí como é que eu posso mexer mais? Ué, agora sim eu posso colocar em evidência essa parcela A mais B, essa parcela A mais B, essa parcela A menos C e essa A menos C. Coloque em evidência. Como? Fica então A mais B, A menos C, e aí o que sobra? B mais C. Exercício elegante, né? Bonito, sofisticado, difícil de ver. Isso aí é a resposta, tá bom? Esse daqui é um exercício do mesmo tipo que eu acho esse mais fácil do que o outro, sendo sincero. Mas esse daqui é um problema assim, se você nunca viu nada parecido antes, vai ser difícil você conseguir fazer ele direto. Mas vendo uma vez, você consegue aplicar em qualquer exercício parecido e é algo assim, viu, aplica, né? Porque é tranquilo. Se você viu, se você já viu isso na vida, pode ser que, se já te mostraram isso, pode ser que você já tenha essa facilidade. Como eu posso calcular o valor dessa expressão aqui? Então ele me dá uma expressão e ele fala que tem N termos até 2 mais um, 2 ao quadrado mais um, 2 à quarta mais um, 2 a 1024 mais um, né? É, se eu tenho termo mais o outro e eu tenho um termo menos o outro, eu sei que isso é a diferença de dois quadrados. Vale a ida e vale a volta, certo? O que eu quero dizer com isso? Que nesses termos aqui, ó, por exemplo, esses caras aqui, ó, x menos um, ele pode ser multiplicado por x mais um, de modo que isso seja x ao quadrado menos um, diferença de dois quadrados. Então, e aí o que eu vou fazer de maneira safadinha é vir aqui nessa expressão e multiplicá-la por 2 menos um. Solução. Multiplicá-la por 2 menos um. 2 menos um é um, então eu não vou interferir em nada, né? Multi... Se eu tenho uma série de termos multiplicada por um, é ela mesma. Tá bom? E aí eu vou copiar o resto para vocês aqui. Ó. 2 mais um, 2 ao quadrado mais um, 2 à quarta mais um, até 2 a 1024 mais um, mais um. Tá bom? Então, o que eu posso fazer mais aqui para você? Uma coisa que eu posso fazer aqui para você é te mostrar o seguinte. E esse termo aqui é uma diferença de dois quadrados. Como assim? É, isso daqui é 2 ao quadrado menos um ao quadrado.
Hum, se você reparou que essa série, ela é isso, multiplicada por um x menos um, sempre esse. E aí o próximo termo vai ser x ao quadrado mais esse um, né. Percebeu? E aí, então, o que acontece para mim é que essa expressão ela pode ser reescrita como? Esse 2 à quarta, ele está sendo multiplicado antes pela diferença de dois quadrados dele. Ó. 2 à quarta menos um, 2 à quarta mais um, até 2 a 1024 mais mais um. Só que esse 2 à quarta menos um estava escondidinho, certo? E aí, então, o que eu posso dizer? Isso daqui, o próximo termo vai ser isso quadrado. Então vai ser 2 à oitava menos um. E aí tem um 2 à oitava escondidinho aqui. 2 à oitava mais um vezes 2 a 1024 mais um. Que na realidade, só estou demonstrando. Eu já poderia, depois que eu entendi a sequência lógica dessa expressão, eu já poderia vir direto e só olhar para cá. Ó. Porque se eu tenho isso, escondidinho disso tem isso aqui. Ó. 2 a 1024 menos um que multiplica 2 a 1024 mais um, mais um. E esse é o valor da expressão. Só que eu falei para você que isso é uma série de diferenças de dois quadrados. Sendo essa uma diferença de dois quadrados, isso aqui na realidade é 2 a 1024 ao quadrado menos um ao quadrado, que é o próprio um. Portanto, o valor da expressão é 2 a 2 a 1024 ao quadrado, 1024 vezes 2 dá 2048. Menos um com esse mais um some. Pronto. Esse é o valor da expressão que a gente estava procurando. Assim, é um exercício difícil, mas se você entende a lógica, e se você já viu algo antes, a sacada dessa de multiplicar por menos um e não alterar a expressão, porque na verdade 2 menos um é um, acaba tornando um problema, depois que você entende a sequência lógica dele, é um pouco difícil, que depois que você entendeu a sequência lógica, você vem aqui nesse termo direto e aplica a diferença de dois quadrados, e você chega no valor da expressão sem problema nenhum. Tá bom? Clássico esse exercício. Legal? Isso é o último? Não. Bons exercícios esse daqui, esses dois últimos, hein? Vamos lá. A ao quadrado mais b ao quadrado mais c. Opa! A quarta mais b a quarta mais c a quarta mais d a quarta menos 4abcd igual a zero. Tá, ele te dá essa informação. Fala que. E ele fala que A, B, C e D são reais estritamente positivos. E ele quer que prove que A é igual a B, que é igual a C, que é igual a D. Esse exercício é difícil, hein? Hum, qual que é a solução dele? Vamos ver se eu não erro nada. A solução dele é a seguinte. É, a quarta é A ao quadrado. B a quarta é B ao quadrado. C a quarta é C ao quadrado. D a quarta é D ao quadrado. Certo? E aí eu vou dar um espacinho entre esses termos. Por quê?
Por que isso é? O quadrado do primeiro, o quadrado do segundo e falta menos duas vezes o primeiro e o segundo, certo? Estou completando produto total. De maneira análoga, isso daqui vai ficar menos duas vezes o primeiro e o segundo. Só que esses termos aqui, eles não existiam antes na expressão. Então, para manter a expressão a mesma, eu vou somar 2 ao quadrado b ao quadrado e isso daqui que estava lá, né? Menos 4 ABCD. Assim eu mantenho a expressão com o mesmo valor. Legal? Hum, completei o trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Manja. Tá. E aí, então, completando o trinômio quadrado perfeito, eu digo para você que essa expressão é a ao quadrado mais b ao quadrado, a ao quadrado. E que essa expressão aqui é c ao quadrado mais d ao quadrado, a ao quadrado. E aqui, o que eu posso fazer aqui? Isso aqui é igual a zero, né? Esqueci de colocar isso, que isso aqui é igual a zero. O que eu posso fazer aqui? É colocar esse 2 em evidência. Colocando esse 2 em evidência, eu vou ter mais 2 que multiplica a quadrado vezes b ao quadrado é ab ao quadrado. E multiplica cd ao quadrado, né? Do mesmo modo. Menos 2abcd. Certo? Então, ao quadrado menos. O que eu coloquei mais, bicho? Somei menos aqui. Quadrado menos b ao quadrado, mais c ao quadrado menos d ao quadrado, mais. Ai, ai, ai. E aí, o que eu faço agora? Você consegue enxergar para mim aí um produto notável? Consegue? Consegue, né? Como é que é? Duas vezes. Isso aqui é a ao quadrado, b ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Legal? Então eu posso juntar isso aqui? Deixa eu pensar. Se vai dar bom, vai, né? Porque aí vai ficar AB menos CD ao quadrado. Não é isso? Não precisa desses parênteses aqui, ó. AB menos CD ao quadrado. Porque isso é A menos B ao quadrado, né? Legal? E isso é igual a zero. E agora? O que ele quer que prove? Ele quer que prove que A é igual a B, igual a C, que é igual a D. O que dá para fazer aqui, bicho? Hum, bom, das desigualdades elementares, eu sei que para todo x pertencente aos reais, é válida a desigualdade. Vamos ver. Um número ao quadrado
é sempre maior ou igual a zero, certo? Então eu posso dizer que um número ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais xn ao quadrado é toda a vida maior ou igual a zero, certo? Desigualdades elementares. Tudo bem? Então, se x ao quadrado é maior ou igual a zero, então x ao quadrado, um termo ao quadrado, é no mínimo zero, certo? Só que, para isso dar zero, se tratando de uma soma e sabendo que todos os termos são positivos, eu posso afirmar para você o seguinte: se a ao quadrado menos b ao quadrado, que é esse termo aqui, é maior ou igual a zero, porque isso seria um grande x ao quadrado maior ou igual a zero, se esse termo aqui, a ao quadrado mais b ao quadrado, é maior ou igual a zero, então a ao quadrado é igualzinho b ao quadrado. Portanto, a igual a b. De maneira análoga, para esse camarada aqui, se c ao quadrado menos d ao quadrado é igual a zero, então c ao quadrado é igual a d ao quadrado. Portanto, c é igual a d. De maneira análoga, para esse rapaz aqui, se a b, esse quadrado aqui está fora, né? Esse rapazinho aqui está fora, esse quadrado aqui. Consigo pegar ele? Consigo. Se a b menos cd é igual a zero, então a b é igual a cd. Está aprovado. Logo, logo, a é igual a b, que é igual a c, que é igual a d. Legal, não? Difícil também, essa sacada. Por quê? Eu sei que eu tenho termos que são no mínimo zero, mas como são termos que estão somando e está dando zero, eu posso dizer que esses termos são positivos, eles são no mínimo zero, x ao quadrado é maior ou igual a zero, e aí eu pego esses termos e falo que é maior ou igual a zero e eu descubro que é igual a b, que é igual a c, que é igual a d, que é igual a d, que é igual a b. Legal? Outra coisa que você podia fazer também é fazer desigualdade das médias. Como é que é a desigualdade das médias? Você podia usar MA maior ou igual a MG. Considere B termos pertencentes aos reais estritamente positivos. Tá? Assim, para todo x pertencente aos reais não negativos, é válido o quê? É válido o quê? Ah, se eu tenho raiz de A, raiz de B ao quadrado, eu te garanto que quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro e o segundo é raiz de AB, mais o quadrado do segundo é maior ou igual a zero. Portanto, A mais B é igual a 2AB. Legal? Logo, dividindo os dois lados por 2, eu vou ter que A mais B sobre 2 é igual a raiz de AB. O que eu acabei de provar para você
é que a média aritmética é sempre, por que que eu pus igual? É maior ou igual a zero? Maior ou igual a zero? É sempre maior ou igual a média geométrica, certo? Acabei de provar para você. Se você usar MA maior ou igual a MG, também é que esse problema também sai, tá? Eu acho. Tive essa ideia agora. Eu acho que esse problema sai por MA maior ou igual a MG, tá? Fazê-lo-ei depois. O último exercício para finalizar nossa linha, ele pergunta qual que é o mínimo da expressão. Ele pergunta, legal, né? Será que eu posso usar MA maior ou igual a MG aqui? Primeiro, eu não sei nem que domínio que eu estou. Eu não sei se eu estou nos reais positivos. E MA maior ou igual a MG, desigualdade das médias só vale se eu tiver nos reais não negativos. Tá? Então eu vou ter a seguinte solução. Analisando a expressão, eu sei que esse 3 ele não está aqui à toa, mas nem ferrando. Tá? Então eu vou colocar ele em evidência. Eu vou dizer para você que E é 3. Quem que está acompanhando o 3 aqui? A ao quadrado mais 9b quadrado mais, menos, né? Menos 6ab. De maneira análoga, esse 5 ele não está aqui, mas nem ferrando. Tá? E aí então eu vou colocar o 5 em evidência. Mais 5 que multiplica c ao quadrado, mais não, né? Menos, para dar 30 tem que ser 6ac, mais, quanto? Isso é quadrado do primeiro, menos 2, 5, 45, 9, e aí 45 menos, é isso? 45, aí vai dar 192, né? Legal. Então, E igual a 3, isso aqui é o A mais B ao quadrado, então tem que saber a volta. Isso é A menos A menos 3B ao quadrado, mais 5 que multiplica C, menos 3 ao quadrado, mais 192. E ele quer o valor mínimo da expressão. E aí é muito parecido com aquele papo lá de cima. X ao quadrado é no mínimo zero. E quando que acontece? Quando x é igual a zero. X ao quadrado é zero, C e somente C, x é igual a zero. Tá? Então, se isso aqui é um grande x ao quadrado, e esse aqui é outro, se eu quero o valor mínimo, essa expressão é no mínimo zero. Então, isso é maior ou igual a zero, isso é maior ou igual a zero. Admitindo que isso é zero, eu vou ter, então, que E mínimo é igual a 192. Pronto. Finalizamos a aulinha de hoje. Espero que eu tenha relembrado vocês, que eu tenha passado algum tipo de conhecimento. Espero que tenham gostado. Se você está aqui só por curiosidade, brigadão pela atenção. Aquele abraço. Quem quiser me manda uma mensagem que eu mando esse PDF aqui resolvido para vocês. Tá bom? Abraço.